Olá, alunos da Rede Municipal de Educação de Porto Feliz. Eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma aula de matemática do EMAI. Nós estamos na 9ª videoaula do EMAI do 5º ano e hoje nós vamos trabalhar da página 63 à página 68. O tema da nossa aula é fração. Quando a gente ouve falar de fração, a gente tem que lembrar que a fração é uma divisão. A gente lembra da divisão. Então, aqui eu trouxe para vocês os símbolos. O mais usado para divisão é esse símbolo que vocês já conhecem. Quando a gente fala de fração, a gente vai usar esses dois símbolos aqui, tá? A fração é uma parte de um todo. Ou seja, eu coloquei aqui essa barrinha aqui e ela foi dividida em duas partes iguais. E eu pintei somente uma parte de vermelho. Então, eu tenho aqui uma barrinha que foi dividida em duas partes e uma foi pintada de vermelho. Vamos lembrar assim, vamos de exemplo usar uma barrinha de chocolate. Eu tenho uma barrinha de chocolate inteira e aí eu dividi em duas partes iguais, eu dividi ao meio e comi somente metade dessa barrinha. Para a gente representar com números, a gente pode usar a divisão, que seria 1 dividido por 2, uma parte de duas. O símbolo, esse símbolo da fração, uma parte de duas, que também é um símbolo da divisão. E esse símbolo aqui da fração, uma parte de duas. Então, vamos lá. O número que vai em cima é chamado numerador. Ele é o primeiro número que representa a parte, tá? Aqui, como eu pintei uma parte, o número 1 vai em cima no numerador, que ele é o numerador. Como eu dividi essa barrinha em duas partes iguais, então o total de partes que foram divididas essa barrinha é colocado embaixo. Esse número, como aqui foi dividido em duas partes, é o número 2. Então, a gente chama esse número de denominador. Então, a quantidade que está pintada, numerador, vai em cima da fração. A quantidade que foi dividida essa barrinha é o denominador que vai embaixo da fração. Então, agora eu quero que vocês abram o livro do EMAI na página 63. E a gente vai começar a nossa sequência 9, a atividade 1 da sequência 9. Essa atividade diz o seguinte: a professora Adriana escreveu na lousa. Olha lá o que ela escreveu na lousa. Depois que ela escreveu na lousa, ela fez as perguntas que você vai responder. Letra A. Como podemos ler cada uma das escritas? Olha só, esse daqui representa 2/5. São duas partes de 5. Olha só a barrinha aqui do lado que eu coloquei como exemplo para vocês. Então, são duas partes de 5. Então, eu tenho uma barrinha inteira que foi dividida em 5 partes iguais e eu pintei somente duas. Então, para essa fraçãozinha aqui, eu tenho essa representação e vocês vão escrever aí 2/5. Então, essa fração representa 2/5. Já essa daqui é 3/5. Olha a representação dela aqui. Eu tenho uma barrinha que foi dividida em 5 partes iguais e eu pintei 3. Então, são 3 partes de 5. Então, 3/5. Respondam aí, então. 2/5 e 3/5. Letra B. O que você prefere ganhar? 2/5 partes de um chocolate ou 3/5 partes de um chocolate? Por quê?
Olha só, eu tenho duas barrinhas do mesmo tamanho. O que vocês preferem ganhar? 2 partes, 2/5 partes, ou vocês preferem ganhar 3/5 partes? Por quê? Responda então nessa linha aí, o que vocês preferem? Na letra C, que número é maior? 2/5 ou 3/5? Por quê? Então, olha lá, quando a gente viu a barrinha, eu tinha mais quando era 2/5 ou 3/5? Qual era a parte maior? 2 partes de 5 ou 3 partes de 5? Por quê? Vocês vão responder essa questão aqui nessa linha. Atividade 2. Depois ela escreveu, então a professora novamente escreveu mais 2 frações aí na lousa. Como você lê cada uma das escritas? Então a primeira fração é 1/2, tá? É metade, 1/2. Ela representa aqui, ó, a barrinha que a gente também tinha visto lá no início. Eu tenho uma parte de 2, uma barrinha que foi dividida em 2 partes iguais e eu pintei somente uma. Então, eu tenho metade, 1/2. Aqui, eu tenho 1/3. Então, aqui eu tenho uma barrinha do mesmo tamanho. E ela foi dividida em 3 partes iguais e eu pintei somente uma parte. Então, eu tenho 1/3, uma parte de 3. Então, essa fração chama 1/2 e essa fração chama 1/3, tá? Na letra B, o que você prefere ganhar? 1/2 ou 1/3 de chocolate? Por quê? Olha lá, olhando aqui as barrinhas, se fossem 2 barrinhas de chocolate, você prefere ganhar 1/2, metade da barrinha, ou 1/3, uma parte de 3? Escreve aqui nessa linha o que vocês preferem ganhar e o porquê. Letra C. Que número é maior? 1/2 ou 1/3? Por quê? Então, olhando aqui na nossa barrinha, qual dos números é maior? 1/2, que é metade, ou 1/3, que é uma parte de 3? 1/2, né? Olha só, a gente dá para ver pela parte vermelhinha, que é essa parte aqui dessa barrinha de cima, que foi dividida em 2 partes iguais, ela é maior. Então, 1/2 é maior que 1/3. Por quê? Porque a mesma barrinha foi dividida em 2 partes e em 3 partes. Se eu como a barrinha, se é uma barrinha de chocolate e eu como uma parte de 2, eu como mais do que uma parte de 3. Se ela fosse dividida em 3 partes, ela teria um pedaço menor para mim. Se eu for comer uma parte só de 3, eu comeria um pedaço menor. Vamos para a página 64. Na página 64, temos a primeira atividade. Recorte as 7 figuras circulares do anexo 5 da atividade. Então, vocês vão pegar seu livro do EMAI e vão lá para o fundo, na parte de anexo. Então, eu tenho aqui o anexo 5, está escrito lá, atividade 9.2, que refere-se à página que a gente está trabalhando. Nós vamos usar essas figuras aqui, tá? Vocês vão recortar essas 7 figuras. Vamos imaginar que elas representem discos de pizza e que foram divididos em partes iguais. Escreva em cada uma das partes uma fração para representá-la. Depois, recorte as partes. Então, olha lá, vocês podem estar recortando e depois colando essa atividade no caderno. Então, a primeira parte aqui, ó, eu tenho uma barrinha inteira, então eu represento ela por o número
1, porque ela ainda está inteira, ela não foi dividida. Depois, eu tenho minha pizza aqui dividido em duas partes iguais. Então, eu tenho uma parte de duas. Então, cada partinha aqui vai representar meio. 1/2. 1/2. A próxima, eu tenho aqui o mesmo disquinho de pizza e ela foi dividido em 3 partes iguais. Então, cada parte representa 1/3. Uma parte de 3. Todas aqui é uma parte de 3. Então, 1/3. O próximo disquinho foi dividido em 4 partes iguais. Então, cada partinha representa 1/4. Uma parte entre 4. Então, eu tenho uma parte de 4. O próximo disquinho, ele foi dividido em 5 partes iguais. Então, cada pedacinho, cada partinha representa uma parte de 5. 1/5. 1/5, tá? Então, cada partinha refere-se a 1/5. O próximo, ele foi dividido em 6 partes iguais. Então, esse disquinho aqui de pizza foi dividido em 6 pedaços iguais. Então, cada pedacinho é uma parte de 6, que a gente chama de 1/6. Então, cada pedacinho desse representa 1/6. E por último, o disquinho de pizza foi dividido em 8 partes iguais. Então, cada partinha representa uma entre 8. Então, eu tenho uma parte de 8, 1/8. Então, 1/8. Cada pedacinho do disquinho aqui representa 1/8 da pizza. Na atividade 2, diz o seguinte: comparando esses pedaços, complete as escritas abaixo com um dos sinais, maior que ou menor que. Então, vamos lá. A primeira fileirinha aí do livro de vocês. Então, nós vamos começar fazendo essa primeira fileirinha aqui. Eu tenho 1/2 e 1/3. Para essa atividade, pegue os disquinhos lá, que representam 1/2 e 1/3. A professora também colocou aqui na tela de vocês a representação de 1/2. Então, 1/2 representa metade, uma parte de 2. E 1/3 representa uma parte de 3. O que é maior? 1/2 ou 1/3? Olhando aqui pelo disquinho, a parte azul do 1/2 é maior do que a parte azul de 1/3. Então, quer dizer que 1/2 é maior que 1/3. Então, vamos completar com o sinal de maior. Na próxima atividade, nós vamos comparar 2/3 e 2/5. Olha lá, 2/3 são duas partes de 3. Lembra no começo que eu falei para vocês que o primeiro número é a partinha pintada e o segundo número aqui é o total. Então, eu tenho duas partes de 3. Nós vamos comparar, então, com esse outro, duas partes de 5. Então, esse mesmo disquinho foi dividido em 5 partes iguais e pintado somente duas. Qual é a parte maior? 2/3, essas duas partes aqui pintadas de vermelho, ou essas duas partes aqui pintadas de vermelho, que representam 2/5? Que é maior, 2/3 ou 2/5? Olhando, 2/3 é maior. Então, vamos colocar aqui o sinal de maior, que 2/3 é maior que 2/5. Vamos comparar essas duas frações aqui. Então, 5/8 e 4/5. Então, eu tenho aqui, primeiro disquinho,
ele foi dividido em 8 partes iguais e pintado 5 partes. Então, eu tenho 5 partes de 8. E o segundo disquinho, ele foi dividido em 5 partes iguais e pintado 4. Olhando aqui, as duas partes roxinhas, o que é maior? Os 5 oitavos ou 4 quintos? Né? Dá para perceber que 4 quintos é maior que 5 oitavos. Então, o que a gente vai falar aqui, ó? Que 5 oitavos é menor que 4 quintos. Então, essa parte roxinha de 5 oitavos é menor do que essa parte roxinha de 4 quintos. Vamos colocar o símbolo de menor? 5 oitavos é menor que 4 quintos. Agora, nós vamos trabalhar com a parte do meio aqui, ó, da página 64 de vocês. Então, nós vamos ver essas 3 linhas aqui, nós vamos comparar esses números. Então, primeiro, eu tenho 1/4 e 1/8. Olha a representação aqui do nosso disquinho. A representação de 1/4, uma parte de 4. O disquinho foi dividido em 4 partes iguais e eu peguei somente uma. 1/8. O disquinho foi representado em 8 partes iguais e eu pintei somente uma. Então, olhando aqui, o que é maior? 1/4 ou 1/8? Já deu para perceber, né? Que 1/4 é maior que 1/8. Então, 1/4 é maior que 1/8. Olha o símbolo de maior. Próximo. 3/4 e 4/6. Olha lá, 3/4 são 3 partes de 4. Eu peguei o disquinho, dividi em 4 partes iguais e pintei somente 3. Então, 3/4. 4/6. Eu tenho um disquinho que eu dividi em 6 partes iguais e pintei somente 4. Então, são 4 partes de 6. Então, qual é maior? Já deu para a gente perceber, né? Que 4/6 é menor que 3/4. Então, vamos lá. Vamos colocar o símbolo. 4/3 é maior que 4/6. Então, 3/4 é maior que 4/6. A última linhazinha aí. Eu tenho 1/2 e 3/4. Então, olha a representação aqui em lilás. Eu tenho meu disquinho, que foi dividido em 2 partes iguais e pintado uma. 1/2. 1 de 2. Uma parte de 2. E aqui eu tenho meu 3/4. Então, o disquinho foi dividido em 4 partes iguais e eu pintei de lilás 3. Então, 3 partes de 4, 3/4. E aí, a gente já percebe que o 3/4 é maior. Então, 1/2 é menor que 3/4. Coloca o símbolo de menor. Então, 1/2 é menor que 3/4. Continuando na atividade 2, comparando aí, só que agora a gente vai para a última fileirinha aqui, ó, tá? Primeira linha tem 1/5 e 1/8. 1/5 e 1/8. Eu tenho meu disquinho de pizza, ele foi dividido em 5 partes iguais e pintado uma. Então, uma parte de 5. O mesmo disquinho de pizza, ele foi dividido em 8 partes iguais e pintado uma. E agora, quem é maior? 1/5 ou 1/8? Essa parte aqui, ó, 1/5 ou 1/8? 1/5 é maior que 1/8. Então, vamos colocar lá o sinal de maior. 1/5 é maior que 1/8. Na fileirinha do meio, vamos lá, comparar. 1/2 e 5/8. Vamos ver a representação dele. Olha meu disquinho aqui, ó.
um disquinho dividido em duas partes iguais, eu peguei somente uma parte. Então, uma parte de duas, então 1/2. Aqui, o mesmo disquinho dividido em 8 partes iguais e eu pintei 5. Então, são 5 partes de um total de 8. Então, 5/8. Olhando aqui, o que é maior? Eu percebo que 5/8 é maior que 1/2. Então, para me representar aqui, 1/2 é menor que 5/8. Então, essa figura aqui é menor que essa quantidade aqui é menor que essa daqui. E no último, para encerrar essa atividade número 2, eu tenho o mesmo disquinho, 3/5. Eu tenho 3 partes de 5. O disquinho foi dividido em 5 partes iguais e eu pintei 3. Aqui, o disquinho foi dividido em 6 partes iguais e eu pintei 2/6, 2 partes de 6. Olhando, qual é maior? 3/5 ou 2/6? Né? A gente percebe que 3/5 tem uma quantidade maior do que 2/6. Então, 3/5 é maior que 2/6. Próxima página, a página 65, atividade 1. Na atividade 1 diz o seguinte: Olivia pegou algumas tiras de papel e dividiu-as em partes iguais. Ela coloriu algumas dessas partes e fez uma descoberta interessante. Observe. Então, ela pegou algumas tiras de papel, aqui eu tenho. A primeira tira amarela aqui, ela dividiu ao meio, em 2 partes iguais. A segunda tira de papel, ela dividiu em 4 partes iguais. A terceira tira de papel, ela dividiu em 6 partes iguais. A outra tira, ela dividiu em 8 partes iguais. E a última tira, ela dividiu em 10 partes iguais. Então, olhem que as tiras de papéis são do mesmo tamanho, porém, ela dividiu em partes diferentes. A primeira em 2 partes, a segunda em 4 partes, a terceira em 6, a quarta em 8 e a última em 10 partes iguais. Quando ela dividiu ao meio aqui, ela tem, cada pedacinho representa 1 de 2. 1 de 2. Então, aqui eu tenho 1/2. Cada pedacinho desse representa 1/2. Nessa tira aqui, ela dividiu em 4 pedacinhos iguais. E cada pedacinho representa uma parte de 4. Então, 1/4. Cada pedacinho representa 1/4. Aqui, ela dividiu essa tira em 6 partes. Então, um pedacinho de 6. Então, cada pedacinho representa 1/6 dessa tira de papel. Aqui, ela pegou a tira e dividiu em 8 pedacinhos. Então, cada pedacinho representa 1 de 8 ou 1/8. Cada pedacinho representa 1/8 dessa tira de papel. E por último, ela dividiu em 10 partes iguais. Então, uma parte de 10. Então, cada pedacinho representa uma parte de 10, 1/10. Então, cada pedacinho aqui representa 1/10. Nessa mesma página, temos as questões aí. A letra A, ela percebeu que 1/2 é igual a 1/4 mais 1/4. E assim, 1/2 é igual a 2/4. Letra B, observou ainda que 1/2 é igual a 1/6 mais 1/6 mais 1/6. Portanto, 1/2 é igual a 3/6. Que outras igualdades podemos escrever? Então, vamos lá.
Quando a gente observa lá, quais são as outras igualdades que a gente consegue ver? Quais pedacinhos a gente pode ver que somando representa o pedacinho de cima? Então, eu tenho lá uma possibilidade, um meio, pedacinho amarelo. Um pedacinho amarelo representa 4 pedacinhos lilás. Então, eu tenho lá que 1/2 é igual a 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Ou seja, 4/8. Outra observação que dá para a gente fazer lá, que 1/2 também representa 5 pedacinhos de 1/10. Então, 1/2 é igual a 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10, mais 1/10. Então, 5 partes de 10, 5 décimos. Então, 1/2 é igual a 5 décimos. 1/4 representa 1/8 mais 1/8. Então, uma parte de 4 representa 2 partes de 8. E aí, a gente pode concluir que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 5 décimos. Quando a gente vê essas frações aqui que tem a mesma quantidade pintada, então assim, o mesmo tamanho, a gente diz que essas frações são equivalentes. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 5 décimos. E são chamados de frações equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade. Agora, nós vamos na página 66. A primeira atividade da página 66. Então, eu tenho aí, atividade número 1 diz o seguinte: nas cartelas abaixo, há frações equivalentes. Pinte da mesma cor as cartelas que registram frações equivalentes. Você pode usar os discos ou as tiras para realizar sua tarefa. Vocês podem usar esse disquinho que a gente cortou lá na atividade anterior, como vocês podem usar as barrinhas, tá? Então, olhando aí, nós vamos comparar essa fileirinha com essa fileirinha e essa fileirinha. A primeira fração que eu tenho aqui, eu tenho 3/6. 3/6 é a mesma coisa do que qual dessas frações? 3/6 é a mesma coisa que 5 décimos. Então, olha só, 3/6, eu tenho uma barrinha, eu dividi em 6 partes iguais e pintei somente 3. E ela representa a mesma coisa que se eu tivesse pego a mesma barrinha, dividido em 10 partes iguais e pintado somente 5. E que também representa 2/4. Se eu tivesse uma barrinha que foi dividida em 4 partes iguais e eu pintei 2. Próximo aqui, eu tenho 3/12. Olha só, quando passa do 10, a gente fala o nome do número e o avos atrás. Então, 3/12. Então, aqui, 3/12 significa que eu peguei uma barrinha, dividi em 12 partes iguais e pintei 3. E ela representa a mesma coisa que 2/8. Então, se eu pegar uma barrinha do mesmo tamanho e dividir em 8 partes iguais e pintar somente 2, ela vai ter a mesma quantidade que 3/12. Então, 2/8 é a mesma quantidade que 3/12, que também é a mesma quantidade que 1/4. Se eu pegar essa mesma barrinha, dividir ela em 4 partes iguais e pintar somente uma, eu vou ter a mesma quantidade que 2/8 e 3/12. 1/6. 1/6 tem a mesma quantidade de
3 18avos. Então, ou seja, se eu pegar uma barrinha, dividir em 6 partes iguais e pintar somente uma, eu tenho 1/6. Vai ter a mesma quantidade que se eu pegar essa mesma barrinha, dividir em 18 partes iguais e pintar 3. E terá a mesma quantidade que se eu pegar essa mesma barrinha, dividir em 12 partes iguais e pintar 2. 1/5. 1/5 representa se eu pegar uma barrinha e dividir ela em 5 partes iguais e pintar uma. Então, ela tem a mesma quantidade que se eu tivesse pego a mesma barrinha e dividido em 10 partes iguais e pintado 2. Então, 1/5 é a mesma quantidade que 2/10, que é a mesma quantidade que 3/15. Então, se eu pegar uma barrinha e pintar e dividir ela em 15 partes iguais, pinto somente 3, eu tenho 3/15, que representa a mesma coisa que 2/10 e 1/5. E o que sobrou? 3/9. Então, eu tenho uma barrinha dividida em 9 partes iguais, que eu pinto 3. E é a mesma quantidade que se eu pegasse essa mesma barrinha, dividisse em 3 partes iguais e pintasse uma. Então, 1/3 é a mesma coisa, a mesma quantidade que 3/9, que é a mesma quantidade que 2/6. Então, aqui eu tenho uma barrinha que eu dividi em 6 partes iguais e pintei 2. Então, a mesma barrinha que eu pintei 1/3, que eu pintei 3/9, vão representar a mesma quantidade. Continuando na página 66, a atividade A fala que quando terminar, confira o que fez com o colega. Essa atividade não tem como a gente fazer, né? Atividade B. Escolha um grupo de cartelas que você pintou da mesma cor e, usando a calculadora, divida o numerador pelo denominador. Então, abri aqui a calculadora, então a gente vai resolver aí. Como eu falei no começo para vocês que a fração é uma divisão, então a gente vai fazer a continha de divisão. Então, quando a gente viu lá na tabela 3/6, primeiro quadradinho lá, 3/6. Então, o número que vem primeiro, 3, que é o número que está em cima da fração, dividido por 6, que é o número que está embaixo. Então, 3 dividido por 6 vai ser igual a 0,5. Então, 3/6 é igual a 0,5, que é a mesma coisa que a gente falou lá, que é o mesmo tamanho de 5/10. Mas será que é mesmo? Vamos tentar. Então, nós vamos fazer 5/10 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Olha lá, deu o mesmo resultado. Então, 5 dividido por 10 também vai dar meio, 0,5. Então, e nós vimos também que é a mesma coisa que 2/4. Então, quer dizer que se eu pegar o 2 e dividir por 4, vai dar 0,5, também vai dar meio, 0,5 representa meio. Então, por isso que elas são frações equivalentes. Olha lá. Então, 3/6 é igual a 5/10, que é igual a 2/4. Porque quando eu pego o número de cima e divido pelo número de baixo, ele vai dar o mesmo resultado. Então, 3/6 é igual a 5/10, que também é igual a 2/4. E tudo isso é igual a 0,5. Se eu for fazer com as outras frações também que a gente descobriu lá, que são
iguais, que representam o mesmo resultado, a mesma quantidade. 3 dividido por 12, então 3 dozeavos, tem que ser igual a 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Então, se eu dividir 3 por 12, tem que dar o mesmo resultado que 2 dividido por 8, que tem que dar o mesmo resultado que 1 dividido por 4. E quando eu coloco lá na calculadora, todos dão 0,25. Então, 3 dividido por 12 é igual a 0,25. 2 dividido por 8 é igual a 0,25. E 1 dividido por 4 também é igual a 0,25. Aqui, 1 sexto, 3 dezoitoavos e 2 dozeavos. Então, 1 dividido por 6 vai dar 0,66666 infinitos. Por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos. Porque lá na calculadora foi todo o espaço que tinha, né? Então, fica 66666. Então, a gente representa com esses 3 pontinhos aqui. Então, 0,166666. 3 dividido por 18 também vai dar 0,166666. 2 dividido por 12, 0,166666. Então, elas são frações equivalentes, ela tem o mesmo resultado. Também isso acontece com 1 quinto, 2 décimos e 3 quinzeavos. 1 quinto, se eu pegar 1 dividido por 5, eu tenho 0,2. 2 dividido por 10 também é 0,2. E 3 dividido por 15 é 0,2. Então, essas frações são equivalentes porque elas representam a mesma quantidade. Se eu dividir o número de cima pelo número de baixo, vai dar o mesmo resultado. Neste caso, 0,2. E para finalizar, 3 nonos é igual a 1 terço, que é igual a 2 sextos. Se eu pegar lá na calculadora e digitar 3 dividido por 9, vai dar 0,33333, também infinito. Vocês veem que o número 3 ocupa todo o espaço ali da calculadora. 1 dividido por 3 é igual a 0,33333. 2 dividido por 6 também, 0,33333. Então, essas frações são equivalentes porque elas têm a mesma quantidade. Se eu pegar o número que está em cima, o numerador, e dividir pelo denominador, então, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, eu vou ter o mesmo resultado. Neste caso, 0,33333. Vamos para a página 67. Atividade 9.5. Atividade número 1 diz o seguinte: na classe de Marcos, foi feita uma votação sobre os times preferidos. Todos os estudantes votaram. Veja o resultado. Então, olha lá, eu tenho uma tabela dos times preferidos. Nessa coluna, eu tenho os times. Nessa coluna, o número de torcedores, tá? O número de alunos que torcem para cada time. Então, nessa sala, eu tenho 8 alunos que torcem por Corinthians. Então, 8 são corintianos. Para quem torce para Ponte Preta, então tenho 5 alunos que são torcedores da Ponte Preta. Palmeiras, eu tenho 4 alunos que são torcedores do Palmeiras. Guarani, tenho 3 alunos que são torcedores do Guarani. Santos, 6 alunos dessa sala são torcedores do Santos. E, por último, São Paulo, tem 9 alunos dessa sala que são paulinos, que são torcedores do São Paulo.
Então, essa pesquisa foi feita pelos alunos do 5º ano A. Na atividade número 2, diz o seguinte: de acordo com esses resultados, complete as afirmações. Então, eu vou olhar lá na tabelinha e vou completar. Nessa classe, quantos alunos dos 35 são corintianos? Então, eu tenho lá que 8 alunos de 35 são corintianos, ou seja, 8 35avos são corintianos. Olha lá, é uma parte de um total. Então, 8 alunos representam uma parte do total de 35 alunos. Por isso que a gente representa com fração. 8 alunos de 35 são corintianos. Nessa classe, quantos alunos do total de estudantes são pontepretanos? Então, eu tenho lá na tabela, os torcedores da Ponte Preta são 5. Então, nessa classe, 5 alunos do total. Eu sei que é 35. Então, 5 alunos dos 35 estudantes são pontepretanos, ou seja, 5 35avos. Então, 5 alunos de 35 são torcedores da Ponte Preta. Letra C. Nessa classe, 6 dos 35 estudantes são. Qual time teve 6 votos? Então, olhando lá, o time que teve 6 votos foi o Santos. Então, nessa classe, 6 dos 35 estudantes são santistas. Ou seja, 6 35avos, 6 estudantes de 35 torcem para o Santos. Letra D. Nessa classe, quantos dos alunos dos 35 são São Paulinos? Olha lá, o São Paulo teve o maior número de votos. Então, 9 alunos dessa sala são torcedores do São Paulo. Então, 9 dos 35 estudantes são São Paulinos. Ou seja, 9 35avos. Então, 9 de 35 alunos são torcedores do São Paulo. Se nessa classe for sorteado um ingresso para um jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja um torcedor de que time? Por quê? Olhando lá na tabelinha, qual é o maior número de torcedores? Qual time tem o maior número de torcedores? A gente não viu que é o São Paulo? Então, o São Paulo teve o maior número de votos aí entre os alunos da sala. Então, eu tenho que a maioria dos alunos dessa sala são São Paulinos. Então, se eu for fazer um sorteio para assistir um jogo de futebol, provavelmente quem tem mais chance de ganhar esse ingresso é um torcedor do São Paulo. Por quê? Porque é o time que tem maior número de torcedores. Então, se nessa classe for sorteado um ingresso para um jogo de futebol, é mais provável que o ganhador seja um torcedor do time do São Paulo, porque é o time que tem maior número de torcedores. Virando a página aí, nós vamos para a página 68 e a última página das atividades de hoje. Então, atividade 9.6, a primeira atividade número 1, diz o seguinte: em um parque de diversões, existe uma barraca com 2 roletas. João resolveu tentar a sorte para ganhar um brinde. Veja as roletas e responda. Então, olha lá, vamos prestar atenção aqui. A primeira roleta foi dividida em 6 partes iguais. Então, ó, eu tenho essa parte número 1,
a parte número 2, número 3, 4, 5 e 6. Então, é uma roleta que foi dividida em 6 partes iguais e cada número representa uma parte da roleta. Na roleta número 2, ela foi dividida em 8 partes iguais. E aí, cada número aqui representa uma parte da roleta. Só que nesse caso, eu tenho duas partes que representam o número 1, duas partes que representam o número 2, uma parte que representa o 3, uma parte que representa o 4, uma parte que representa o 5 e uma parte que representa o 6. Então, observem bem que na primeira roleta, cada número representa uma parte e todas as partes são iguais. Na segunda roleta, cada número representa uma parte, porém o número 1 e o número 2 têm duas dessas partes. Na atividade da letra A, fala assim: se João precisa tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher? Por quê? Lembrando lá no desenho da roleta, a roleta número 1 foi dividida em 6 partes e o 4 representa uma dessa parte. A roleta número 2 foi dividida em 8 partes e o número 4 representa uma dessa parte. Então, olhando o espaço do número 4 na primeira roleta e olhando o espaço do número 4 na segunda roleta, qual roleta ele deve escolher? A 1 ou a 2? Por quê? Então, vamos lá para a gente responder. Ele deve escolher a número 1, porque o espaço do número 1, que representa o número 4 na roleta 1, é maior e equivale 1/6 da volta da roleta. Então, o espaço do número 4 na roleta 1 é maior, tá? Letra B. Se ele quiser tirar o número 1, qual a roleta que ele deve escolher? Por quê? Então, lembrando lá, olhem aí na página do livro de vocês. Na roleta número 1, o número 1 tem um espacinho só. A roleta foi dividida em 6 partes iguais e uma parte é o número 1. Já na roleta número 2, ela foi dividida em 8 partes iguais. E na roleta número 2, o número 1 tem 2 espacinhos. Então, na roleta número 2, são 2 partes de 8. Se a gente for analisar bem, qual é o espaço maior? O espaço do número 1 na roleta 1 ou o espaço do número 1 na roleta 2? Então, se ele quer tirar o número 1, qual roleta ele deve escolher? Olhando lá nas roletas, a gente vê que ele precisa escolher a roleta número 2. Por quê? Porque 2/8 ou 1/4 de volta da roleta representa o número 1. Então, o número 2 no número 1 na roleta 2 é maior o espaço do que na roleta 1. Então, ele deve escolher a roleta 2, porque equivale a 2/8 de volta dessa roleta. Letra C. Se ele girar a roleta 1, qual a chance de sair o número 2? Então, olha só, a roleta 1 está dividida em 6 partes iguais e cada número representa uma parte de 6. Então, qual é a chance dele tirar? 1 entre 6. Então, a gente vai representar essa fração aí, ó. 1/6, uma parte de 6. Então, para ele tirar 2 na roleta número 1, ele tem a chance de 1/6. Na letra D, está escrito assim: se girar a roleta 2, qual a chance de sair o número 2? Olha lá, na roleta 2, ela foi dividida em 8 partes iguais, mas 2 partes representam o número 2.
Então, eu tenho 2 partes de 8. Então, a chance de cair o número 2 é 2 em 8. Como que a gente representa em fração? 2 oitavos. Então, 2 entre 8, 2 oitavos. Ou, que também é equivalente a 1/4, uma parte de 4 da roleta. E encerramos a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.